E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Henrique e a gente vai dar início à resolução da segunda atividade sobre equações da reta. A segunda atividade que vocês responderam nesse período de quarentena, tá bom? Então, nós temos aí o primeiro item do nosso questionário. Ele diz o seguinte: em qual dos itens a seguir consta a representação geométrica da reta y igual a 3x menos 3? Então, percebam que, em primeiro lugar, esta equação dada está no formato reduzido. E por ela estar no formato reduzido, então a gente tem exatamente o seguinte, que y corresponde ao coeficiente angular vezes x somado com o coeficiente linear. Então, por sua vez, analisando a equação dada no problema, a gente tem que o coeficiente angular da referida reta é 3 positivo e o coeficiente linear é 3 negativo. Dessas duas informações, a gente pode concluir algumas verdades. A primeira é que, se o coeficiente angular é um número maior do que zero, como acontece exatamente no nosso problema, a reta ela vai crescer quando analisada do lado esquerdo para o lado direito. Então, a gente vê isso na letra A, na letra B, na letra C, porém não vemos na letra D nem na letra E. Então, em primeiro lugar, a gente já pode eliminar a letra D e a letra E. E o coeficiente linear, ele expressa exatamente o local onde a reta irá interceptar o eixo y. Só que na letra A, na letra B e na letra C, todas as três representações, a reta está interceptando o eixo y exatamente no menos 3. E aí fica a questão, como determinar entre essas três possibilidades a correta? A gente vai utilizar um artifício que é válido para 99% dos casos analisados. Que artifício é esse? A gente vai identificar em que local a reta corta o eixo x. Só que todas as vezes que a minha reta corta o eixo x, o valor do y correspondente é zero. Isso acontece aqui, isso acontece na letra B também, ó, e isso acontece na letra A. Toda vez que a reta corta o eixo x, o valor de y é zero. Então, a gente vai fazer exatamente a análise a partir dessa hipótese. Eu vou pegar a equação que é dada no problema, 3x menos 3, e no lugar do y, eu vou supor qual é o valor para que o y dê zero. Então, eu coloco lá y igual a zero, terá igual a 3x menos 3. Aqui a gente tem uma equaçãozinha, né, bem simples. Então, organizando essa equação aqui, eu vou somar 3 de cada lado. Então, eu fico com 3 igual a 3x. E agora, eu pego 3 e divido em ambos os lados. Então, eu vou ter 3 dividido por 3 vai dar igual a x. Ora, se x é 3 dividido por 3, significa dizer que x é igual a 1. Então, veja o que nós concluímos, que todas as vezes que o y é zero, significa que o x será 1. E isto acontece exatamente na letra B. Veja que a reta corta o número 1 no eixo x exatamente no momento que o y é zero. Logo, a letra B é a solução do nosso problema, ok? Então, dando prosseguimento, vamos à questão de número 2. Ela diz o seguinte: determine a equação da reta de coeficiente angular m igual a menos 2 e que intersecta o eixo y no ponto A de coordenadas 0, menos 3. Então, a primeira coisa que percebemos ao ler essa questão é o que ele quer que nós determinemos. Ele quer que façamos a equação da reta e, ao olhar para as alternativas, todas elas estão no formato reduzido. Então, a gente vai procurar a equação da reta no formato, obviamente, reduzido. Ok. A equação da reta no formato reduzido, a gente viu no problema anterior,
é expressa da seguinte forma. O valor do y vai ser igual ao coeficiente angular vezes x, somado com o coeficiente linear. Então, para resolver esse problema, a gente tem dois caminhos. O primeiro caminho é a partir da equação reduzida, já que as alternativas estão no formato reduzido, e logo em seguida eu vou mostrar outro caminho utilizando a nossa equação fundamental da reta. Então, a partir da equação reduzida, o que é que a gente tem? A gente tem aqui o valor do y, coeficiente angular, o valor do x e o coeficiente linear. E quando nós lemos o texto, o coeficiente angular ele já é dado, o menos 2, e aqui o coeficiente linear não é dado, certo? De forma direta. Mas ele dá um ponto, que é exatamente o ponto A, onde a reta intercepta o eixo y. Então, para quem já está ligado, percebe que a reta intercepta o eixo y exatamente no local que representa o coeficiente linear. Então, aqui a gente tem esse 0 é a coordenada x e esse menos 3 é a coordenada y. Então, o que é que nós iremos fazer aqui? A gente pega a equação reduzida e substitui os valores que são dados no enunciado. A gente sabe, pelo enunciado, que a equação, ou que a reta intercepta o eixo y no ponto A, onde o valor de y é exatamente menos 3. Então, aqui a gente vai ter menos 3, que é o valor de y. O valor de m é dado, m é menos 2. Então, a gente tem aqui m é menos 2, vezes o valor de x, que é 0, mais o valor do coeficiente linear, que de forma direta a gente não sabe. Então, o que é que a gente tem aqui? Uma equaçãozinha bem simples. Nós temos que menos 3 é igual a menos 2 vezes 0, que dá 0, somado com o coeficiente linear. Ora, 0 mais n é o próprio n. Então, a gente tem que n é igual a menos 3. Esse n é o nosso coeficiente linear. Então, observe que agora eu tenho o coeficiente linear e tenho o coeficiente angular. Logo, a equação reduzida da minha reta será y igual a coeficiente angular, que é menos 2, vezes x, somado com o coeficiente linear. Só que o coeficiente linear aqui é um número negativo, então vai ficar menos 3. A alternativa que corresponde à resolução é a alternativa D. Como eu prometi a vocês, eu irei agora demonstrar através da equação fundamental. A equação fundamental ela diz o seguinte: eu tenho y menos y0 igual a coeficiente angular que multiplica x menos x0. O que é o y0? O que é o x0? São as coordenadas x e y do ponto dado da reta. É um ponto que a reta passa por ele, um ponto pertencente à reta. E a gente sabe que esse ponto é o ponto A, ok? Então, eu vou substituir aqui, y repete, menos y0, no caso, y0 correspondente aqui é menos 3, com menos da nossa equaçãozinha, nós teremos mais 3, igual ao coeficiente angular, que é menos 2, que é dado, vezes x menos o x0, que é o valor da coordenada x do ponto dado, que é 0. Então, resolvendo essa equação aqui, desenvolvendo, na verdade, essas expressões, a gente tem que y mais 3 é igual a menos 2, que multiplica x, vai ficar menos 2x, e menos 2, que multiplica menos 0, vai ficar 0. Coloquei aqui só por uma questão de representação. Como ele quer a equação reduzida, vamos isolar o y. Então, ficaremos com y igual a menos 2x menos 3. Observem que os dois resultados são equivalentes, independente do modo que eu assuma resolver. Ok? Resposta correta, letra D. Na questão número 3, o texto diz o seguinte: considere a reta que passa pelos pontos A, B e M, conforme ilustra a figura a seguir.
Sobre tal reta, assinale a única alternativa verdadeira. Então, aqui a gente tem a representação dessa reta na cor vermelha. Ela passa pelo ponto A, M e B. Aqui só está o segmento dela, tá certo? Representado. E ele coloca aqui 5 alternativas, onde apenas uma delas é a alternativa correta. Então, vamos analisar aqui para tentar já descartar algumas opções. A letra A diz que o coeficiente angular desta reta é um número positivo. E aí? Falso, né, pessoal? A reta ela tem um sentido decrescente, certo? Da esquerda para a direita, ela decresce. Então, se ela decresce, obviamente o coeficiente angular dela é um número negativo, não positivo. Então, aqui, ó, a gente já vai descartar, certo? Essa alternativa A. A alternativa B diz que o coeficiente linear desta reta é um número negativo. Para quem não lembra, coeficiente linear é o local que a reta corta o eixo y. Mas quando a gente analisa a imagem, ela corta o eixo y exatamente no número 2, um número positivo, não um número negativo. Então, a gente já descarta aqui o item B. Então, perceba que sem realizar sequer um cálculo, a gente, olhando para o problema, olhando para o desenho colocado, a gente já consegue observar algumas situações que não são possíveis, que são falsas. Então, a gente já ganha bastante tempo. Na letra C, ele diz que uma equação geral dessa reta é essa daqui. Beleza, a gente vai precisar analisar com maiores detalhes. Vamos ao D. A reta não passa pelo ponto 02. Ó, ele está negando que a reta passa pelo ponto 02. O ponto 02, ó, quando x é 0 e y é 2, é esse ponto. E a reta passa por ele. Só que aqui está dizendo que a reta não passa. Opa, descartamos a letra D. Então, veja que de 5 opções, agora só nos restam 2. Vamos analisar a equação reduzida dessa reta é y igual a menos 1,5x mais 2. Então, aí a gente ficou com 2 alternativas que giram em torno de estabelecer a equação dessa reta. Então, a gente vai determinar aí a equação dessa reta, tá certo? Eu vou utilizar um método denominado método de Sarri. Para quem não lembra, o método de Sarri é aplicado, no caso, ao determinante, certo? Ao determinante dos pontos colocados aqui, já que se trata de uma reta, os pontos estão alinhados, então a gente vai trabalhar em cima desse argumento. Então, eu tenho 3 pontos, eu terei que escolher 2. Então, por uma questão aleatória de escolha, tá certo? Eu vou colocar aqui o ponto A, vou selecionar o ponto A e vou selecionar o ponto B. Quais são as coordenadas do ponto A? Ó, no ponto A, eu tenho o valor de x dele correspondendo a menos 2 e eu tenho o valor de y correspondendo a 5. Já no ponto B, eu tenho coordenadas 2 e tenho menos 1. Então, eu tenho x igual a 2, y igual a menos 1. Então, aplicando aqui no nosso determinante, então eu tenho aqui, ó, determinante, certo? Deixa eu só organizar aqui para vocês. Então, eu vou ter aqui o determinante da seguinte forma. Então, vamos lembrar. Tenho aqui determinante de x, y e 1. Aqui eu tenho que ter o cuidado de lembrar que os pontos que eu estou escolhendo agora entram em questão. Eu vou ter o x do ponto A, e eu tenho o y do ponto A e tenho 1. Aqui eu tenho o x do ponto B, o y do ponto B, e aqui eu tenho 1. Esse determinante, como os 3 pontos estão alinhados aqui, então eu vou tê-lo como igual a 0. Então, substituindo no meu determinante os valores, certo? Então, vou colocar aqui o determinante novamente. Eu vou colocar o x, o y e o 1. Quem é o x de A? O x de A é menos 2, então aqui vai ficar menos 2. Y de A é 5 e aqui 1. Aqui eu tenho x de B, que é 2, y de B, que é menos 1,
e aqui repete 1. Pela regrinha de Sarri, como eu falei lá no início, para a resolução desse determinante, a gente pega as duas primeiras colunas e repete. xy menos 2 e 5, 2 menos 1, e a gente aqui vai calcular esse determinante. Um detalhe importante é o seguinte, vamos lembrar, a gente vai multiplicar, certo, os valores das diagonais denominadas de diagonais primárias, e depois a gente vai multiplicar os valores das diagonais secundárias. Então, a gente tem diagonal primária. Essa diagonal aqui é uma delas. A gente tem essa diagonal aqui. E a gente tem essa diagonal aqui. Um detalhe importante é que quando a gente multiplica esses valores, eles permanecerão com o sinal, certo, do produto. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5x vezes 1. Eu tenho x vezes 5 vezes 1. Isso vai dar 5x. Aqui eu vou ter y vezes 1 vezes 2. Isso vai dar 2y. Como é positivo, a gente coloca o sinal de mais. Aqui eu tenho 1 vezes menos 2 vezes menos 1. Isso vai dar 2 positivo. Aqui, ok. Agora, quando eu vou para as diagonais denominadas de secundária, eu tenho que ter cuidado, porque quando eu fizer a multiplicação, quando você fizer aí a multiplicação, você vai precisar exatamente inverter os sinais. Então, aqui eu vou multiplico os valores dessa e multiplico os valores dessa. Então, na volta, eu inverto o sinal. Então, aqui, começando por aqui, eu tenho y vezes menos 2 vezes 1, dá menos 2y. Opa, menos 2y. E agora, como está negativo e está voltando, ele vai ficar positivo. Então, eu vou ter mais 2y. Certo? Aqui eu tenho x vezes 1 vezes menos 1, daria menos x. Como está voltando, vai ficar mais x. E, por fim, eu tenho 2 vezes 5 vezes 1, que vai dar igual a 10. Voltando, menos 10. Esse determinante, lembrando, tem que ser zero. Então, agora a gente vai juntar os termos semelhantes e a gente vai observar qual dos itens correspondem, ou qual dos itens corresponde à nossa resposta correta. Então, eu vou ter aqui o seguinte. Vamos voltar aqui ao vermelho. Pronto. Então, eu tenho 5y mais x. Isso vai dar, 5x mais x. Isso daqui vai dar 6x. Aqui eu tenho 2y mais 2y. Aqui eu tenho 4y. E, por último, eu tenho 2 menos 10, que vai dar menos 8 igual a zero. Então, observe que se eu dividir essa minha equação por 2, eu vou ter exatamente o seguinte, ó. Dividindo essa minha equaçãozinha aqui por 2, eu vou ter a metade de cada coeficiente. Então, eu tenho aqui 3x mais 2y menos 4 igual a zero. Aí, quando você olha para essa equação geral e olha para a alternativa C, você percebe que há um equívoco aqui, ó, que se você não prestar atenção, você se perde. O 4 ele é negativo, mas aqui ele está positivo. Então, não é a letra C, obviamente, será a letra E. E para você encontrar essa letra E, você só precisa colocar o valor do y em isolamento. Coloca o y em isolado e você vai obter a equação reduzida. Vamos ver? Ó, eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar 2y igual a menos 3x mais 4. Ok? E agora, como eu quero o meu y isolado, eu vou passar o 2 dividindo nos dois lados da minha equação. Divido a minha equação por 2, vai ficar y igual a metade de menos 3 é menos 1,5, aí vai ficar menos 1,5x, e a metade de 4
que é 2. Então, eu tenho aí y igual a menos 1,5x mais 2, o que corresponde à nossa letra E. Problema resolvido.